Machado, sou CEO do Facilita. Estamos aqui em mais uma das nossas lives dentro da Universidade Facilita. E a gente selecionou o outubro e o novembro para falar do profissional de ergonomia, da certificação em ergonomia, das provas de ergonomia. Vamos falar de vários nomes aqui, a gente vai descobrir qual que é o termo certo. Hoje a gente está com a participação muito alegre por minha parte, da professora Lucimara e da professora Jacinta Renner. A professora Jacinta, eu conheço ela pessoalmente, mas ela não me conhece, mas eu já estive em espaços com ela. E a professora Lucimara, eu conheço há um tempo e tenho muita admiração. A proposta nossa hoje é falar sobre essa pessoa, esse ser, né, o ergonomista ou a ergonomista, como diz o pessoal do Globo Repórter, o que faz, o que come, onde vive, né, como se reproduz. Então, a gente vai tentar ouvir um pouco mais sobre esse profissional. Nós estamos aqui, gente, com pessoas, professora Lucida e professora Jacinta, professora Lucia e professora Jacinta, nós estamos com pessoas que já trabalham com ergonomia e com pessoas que estão começando a área agora. Então, acho que o assunto vai ser rico, porque nós temos perguntas tanto de quem está começando, quanto de quem já está na área, né? Eu queria, antes de dar a palavra, apresentar vocês. Nós temos aqui duas pessoas que são hoje membros da diretoria da Abergo. A professora Lucimara Baú, ela é ergonomista sênior, certificada pela Abergo e pela EIA, mestre em engenharia de produção com ênfase em ergonomia pela Universidade do Rio Grande do Sul, consultora e professora de ergonomia, presidente da Associação Brasileira de Ergonomia, né, nossa Abergo na diretoria 2021-2026, e membro da diretoria da União Latino-Americana de Ergonomia, o LAERGO. Antes da professora Luci se manifestar, eu vou apresentar a professora Jacinta. A professora Jacinta Renner é ergonomista sênior certificada pela Abergo, doutora em engenharia de produção com ênfase em ergonomia pela Universidade do Rio Grande do Sul, coordenadora do mestrado e do doutorado em design e acessibilidade da Universidade Fevale, conselheira da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e coordenadora de certificação de pessoas e de cursos da Abergo, membro também da diretoria da Abergo, dessa gestão que está revolucionando a ergonomia, na minha opinião, 2021-2026. Então, sejam bem-vindas, fiquem à vontade para se apresentarem formalmente e informalmente. Olá, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui. Estou vendo vários colegas, né, amigos, parceiros da nossa querida ergonomia. É um prazer a gente poder debater, esclarecer, né, e trocar, né, informações e atualizações sobre a ergonomia. Então, vai ser um prazer, assim, a gente estar interagindo e respondendo às dúvidas de vocês. Olá, pessoal. Posso falar, Germano? Pode, ficar à vontade, professor. Então, tá. Só endossando aí o que a Lucimara comentou, é um prazer muito grande estar aqui, conversando sobre ergonomia, né? E o Germano vinha colocando a questão da revolução que a Lucimara anda fazendo, a gente não consegue ficar parado perto dela, né? Ou você corre ou você fica. Então, a gente corre junto com ela. Mas está sendo muito bacana estar participando desse processo, dessa gestão, e também do processo de certificação, né, da ergonomia brasileira, e que bom que estamos todos aqui para conversarmos sobre isso essa noite. Ótimo, excelente. A nossa proposta é fazer um papo informal mesmo, com muita informação, mas sem nenhum tipo de regra hoje, porque a proposta é tentar trazer, aproximar ainda mais, é um dos objetivos dessa gestão, tenho percebido isso, mas aproximar ainda mais a associação dos ergonomistas que ainda não desfrutam dos benefícios que a gente vai conversar sobre isso nessa noite de hoje. E aí eu separei algumas perguntas aqui, eu falei com vocês, eu vou tratar vocês de vocês, né? Eu conversei com alguns dos nossos
participantes dos grupos que a gente tem, e eles mandaram perguntas, algumas perguntas eu mandei para vocês, né? E algumas a gente vai enumerar aqui, enfileirou ela, e eu acho que a primeira, para quem, inclusive para quem está começando na área, quem é o ergonomista, né? O que ele faz? Quais são as suas atribuições? E aí, fiquem à vontade de citar a CBO, mas o que esse profissional faz? É um profissional? É uma profissão? Eu acho que é uma profissão. A gente vem de uma formação de graduação que a gente vê assim, o que você faz de formação? Olha, a graduação eu fiz outra, mas eu sou, na minha experiência prática, minha formação de especialidade é outra. Você vai ver, porque antes da tua profissão de graduação era o teu carro-chefe. Agora é o que você faz com ela, né? Nesse mundo moderno que a gente vem das necessidades de especificidade de atuação, né? As demandas que acontecem. A gente pode colocar assim, eu até já frisei isso em muitas palestras, as primeiras análises ergonômicas, estudos de ergonomia começaram em 1955 no Brasil, né? Através do Fabergé, né, dos orientadores que vieram. Aí houve a primeira especialização em 1975, e os orientadores eram franceses, vieram para o Brasil para orientar, que foi feito pela FGV, de Estudos Psicossociais da FGV. E aí surge, exatamente na década de 80, esses profissionais que se especializaram, que estavam dentro das universidades, foram para a França para fazer seu doutorado, seu pós-doutorado, se aprofundar na ergonomia. Então, na década de 80, eles voltaram para o Brasil, e daí, tipo assim, nós precisamos começar a praticar essa maravilhosa, essa ergonomia, né? Que são as regras, né, do trabalho, né? Então, aí se fundou, então eu diria assim, quando que efetivamente se inicia a prática da ergonomia, o profissional ergonomista do Brasil? Dia 30 de novembro de 1983, quando se fundou a Bergo, né? Por quê? Porque daí a Bergo, ela escreveu regras, ela usou a referência internacional, usou a referência da Associação Internacional de Ergonomia, né? Para construir isso no Brasil. Então, a gente vem progressivamente, eu acho assim que uma coisa muito feliz da Bergo, que ela começou pela área da pesquisa, trazendo os pesquisadores, as universidades, principalmente universidades públicas, que fundamentaram a ciência, né, a Bergo na ciência. E daí se evoluiu. Em função da evolução que nós tivemos aí de legislação, que foi aí em 90, né, a nossa NR17, que entra em vigor, daí veio o governo cobrando isso, né? Porque até então era processo, era andamento, era uma coisa mais aleatória, mais prática, né? Aí vem a cobrança e progressivamente, eu acho que foram alguns marcos, um deles foi aí a publicação da NR17, mas aí em 2007, quando sai o decreto 6.042, o nexo técnico, epidemiológico, muda as regras. O trabalhador não precisa mais de CAT para poder investigar se é doença. Uma tabela, né, lá na Previdência, no INSS, que vai determinar se a sua doença tem caracterização com o CNAE, lá o CNPJ da empresa, e daí a empresa que tem que provar, revogar, que ela não é responsável. E, para isso, se abre os espaços de contratação do profissional ergonomista, porque ela tem que ter evidência. Quem faz evidência? Aquele profissional que olha o trabalho, né, que olha a organização do trabalho, que olha o perfil dos trabalhadores, que avalia qualitativa e quantitativamente isso, para poder dizer que nossa empresa não é responsável por essa patologia, não é B91, é B31. Então, eu acho assim, esse momento de 2007, lá do nexo técnico, é que efetivamente se reverteu e as empresas começaram a olhar o ergonomista, não só aquele cara do laudo de gaveta, né? Que, aliás, não é laudo, né? Laudo é para a justiça, relatório de estudos de ergonomia, relatório de análise ergonômica, e agora relatório de avaliação ergonômica preliminar. Tem muita gente que usa errado, análise ergonômica preliminar, está errado. Quando você coloca isso, você está entendendo que é uma análise ergonômica, né? É uma avaliação, né, ergonômica preliminar que pode ou não se transformar num aprofundamento de investigação de uma análise ergonômica. Então, eu acho que isso faz tudo se movimentar em prol de termos que efetivar a atuação. Depois, em 2016, a nota técnica, né, 287 do Ministério do Trabalho responde a uma questão: quem é
o profissional ergonomista? Quem pode fazer análise ergonômica? Quem pode fazer treinamentos de ergonomia? Então, se coloca lá muito claro, não se tem a regulamentação da profissão, nem nós queremos, porque a gente já tem muitas profissões, né? A Bergo hoje tem sócios de 30 profissões distintas, exatamente 30. Né? Nossa, não imaginava. Falar de representação, são 30 profissões, né? Mas, a partir disso, o Ministério do Trabalho diz, nós, né, se entende, ou seja, é a compreensão do governo, da fiscalização, que é um profissional de nível superior, de várias graduações, com especialização em ergonomia, né? Então, vem, através disso, a gente, né? Você tem que ter um aprofundamento, né? Porque a ergonomia, às vezes, a gente fez, eu fiz cursos ótimos de um final de semana, um curso de uma semana, mas a especialização, ela já diz, né? Uma pós-graduação lato sensu, é um aprofundamento numa área que eu quero me aprimorar, né? Então, eu saio de uma prática, de uma experiência e busco uma formação acadêmica que me aprofunda. Então, a partir disso, a gente veio aí lutando para a questão da CBO, que tivemos dia 10 de maio desse ano. Porém, tem um diferencial competitivo com a Bergo, que como a Bergo vinha do modelo internacional que deu muito certo, que é a certificação de ergonomistas. Então, em 2003, né, foi publicado no Estatuto em 2004, mas em 2003 se cria esse sistema que a professora Jacinta pode falar muito bem como é que evoluiu e o diferencial competitivo que isso traz, além de só ter uma especialização. Excelente, excelente esse histórico, porque mostra que esse profissional, ele não surgiu do nada, né, professor Luci? Você falou que desde os primeiros sinais na década de 50 até 2024, esse profissional, ele vem acompanhando a atualização da legislação, a necessidade do mercado, e a gente vai falar de certificação, que é sim uma necessidade do mercado, né? Além de outras coisas, né? Professora Jacinta, você quer complementar algo sobre quem é esse profissional de ergonomia? Sei que você quer falar sobre certificação, mas fique à vontade. Já abriu. Não, a Lucimara foi extremamente precisa nas colocações dela, mas, na verdade, eu diria assim, quando alguém me pergunta sobre quem é o ergonomista, eu sempre digo, é alguém que promove o bem-estar no ambiente de trabalho, né, de forma bem prática. Então, somos nós somos os responsáveis, né? Não os responsáveis no sentido de implementação na totalidade, mas sim, nós sabemos avaliar, nós sabemos implementar melhorias, nós sabemos conduzir, nós sabemos fazer a gestão desses processos todos, né? Então, de uma forma bem simples, bem direta e bem focada, nós promovemos o bem-estar no ambiente de trabalho, não queremos que ninguém adoeça, que ninguém seja afastado, né? E isso é extremamente importante, sempre foi, e agora mais ainda, né, quando a gente está debatendo as questões psicossociais do trabalho. Ótimo, ótimo. E aí, eu acho que ficou muito bem respondida essa primeira questão, essas primeiras questões. E aí, vem na minha cabeça uma dúvida que também aparece muito nos nossos chats, nos nossos canais de comunicação, que é quem pode ser ergonomista? Quem é o profissional que pode ser ergonomista? O que eu preciso fazer, o que eu preciso ter para ser um ergonomista hoje no Brasil? Bom, eu acho, Germano, que a gente respondeu parcialmente isso na pergunta anterior. É um profissional de nível superior, então ele faz uma graduação, que pode ser uma graduação de 4, 5 anos, 6 anos, não importa, mas pode ser um tecnólogo. Hoje, tecnólogo no Brasil é um curso superior, não é o técnico é ensino médio, mas o tecnólogo tem várias áreas, então ele é multidisciplinar. E a partir disso, ele faz uma especialização em ergonomia. Nós não estamos falando em áreas correlatas, nós estamos falando de ergonomia, né? Para conhecer as questões físicas, de ambiente, né? As questões de organização do trabalho, cognitiva, psicossocial, de gestão, né? De organização do trabalho, principalmente, que é o nosso carro-chefe. Então, esse profissional, fazendo essa especialização, ele tem um mapa de 360 do que é a atuação da ergonomia. Aí você diz, puxa, mas eu estou qualificado? Claro, gente, especialização é você aprofundar no que você quer.
Mas daí, praticar, por exemplo, eu vou praticar só em avaliação ergonômica preliminar, eu vou fazer só treinamento, eu vou trabalhar só com a área de concepção, eu vou trabalhar só com gestão de ergonomia, eu vou trabalhar só com qualidade de vida dentro do programa de gestão de ergonomia, né? Depende, eu vou trabalhar só com perícia, com ergonomia forense, né? Tem muitos ramos, ela é muito ampla, né? E aí vem a especificidade da sua formação de base. Porque, às vezes, a gente estava esses dias conversando, o pessoal falou assim, mas qual é a formação daquela senhora? Ela é economista e é ergonomista. Ela não vai ter um olhar tão aprofundado sobre a cinemática, né, as questões musculoesqueléticas, da patologia, mas numa visão geral da ergonomia tem esse conhecimento. Um pessoal da engenharia, nós temos administradores de empresas, nós temos pedagogos, nós temos o designer, né, o arquiteto urbanista, que é da área de exatas, muitos da área de saúde. Só que daí, na área de saúde, a gente precisa do olhar para o projeto, a gente precisa para o olhar de exatas, a gente precisa para o olhar de humanas. Então, é multidisciplinar, por muitas atuações como ergonomista, falando da minha experiência, mas respondendo a tua pergunta, na hora de atuar, eu me sinto limitada. Por quê? Porque eu não consigo fazer essa avaliação, eu vou ter que incorporar um engenheiro ergonomista da minha equipe, vou ter que incorporar um psicólogo ergonomista da minha equipe, né? Para poder me ajudar a aprimorar, entendeu? Porque eu sozinha não só não tenho conhecimento, mas muitas vezes eu não tenho a competência ética, né? Para fazer aquele tipo de investigação. Então, eu preciso incorporar. Então, o ergonomista é multidisciplinar. Ele tende a puxar pela sua formação de base, mas ele tem que ter esse olhar sistêmico e muitas vezes tem que trabalhar em equipe como ergonomistas mesmo. Esses dias uma colega falou, nossa, a nossa equipe é grande, nós somos em 11. Então, eu falei, puxa, que bacana. Daí ela falou, não, mas tem um formado assim, outro assim. Eu falei, olha que legal, né? Vários olhares diferentes de base com conhecimento sistêmico nivelado, né? Então, a ergonomia é isso, né? Isso é um trunfo, na verdade, né? É o nosso trunfo, nosso superpoder. É um dos nossos superpoderes, né? É isso. E aí, eu queria colocar nesse molho, você já citou isso já, mas eu queria colocar nesse molho a Abergo. Por que uma entidade de classe científica é importante estar associado a esse processo profissional? Uma pessoa mais rígida iria falar que em sindicatos, em conselhos, em uma entidade representativa de com uma outra característica. E por que você já falou do surgimento da Abergo, mas primeiro, né, quem é a Abergo, o que ela faz e por que ela é importante que ela esteja permeando essa área da ergonomia? Eu vou dar uma resposta, eu gostaria que a Jacinta depois, né, complementasse, sei que ela está muito mais tempo na Abergo do que eu. Mas assim, gente, quando você tem uma graduação, né, qualquer que seja, você tem um conselho federal, né, que rege e regula o teu trabalho, porque o teu conselho, ele não te protege, ele fiscaliza a sociedade contra maus profissionais da tua formação. É essa a finalidade de um conselho, né? Claro, te defender quando você está aviltado, né, assim, nas questões éticas. Mas, quando você... Aí, o sindicato da tua profissão surge para defender os teus direitos de reconhecimento financeiro, trabalhista, né, para poder defender. Então, um conselho federal, ele é regido por uma lei federal, né, que o cria, e o sindicato também tem uma lei de possibilidade de cada profissão. A associação, as pessoas confundem muito isso com a Abergo, porque a Abergo ela cresceu bastante, posso dizer que nós somos uma entidade bastante robusta, forte e respeitada. Eu acho que todos esses anos, desde a sua fundação em 83, nós fomos muito felizes. Esses dias até uma pessoa estava falando assim, é legal porque, assim, às vezes, quando muda de gestão, vem na concorrência eleitoral, brigam, não se olham mais. Eu falei, na Abergo não tem isso. Desde quando ela fundou, todos os presidentes se ajudam e dão continuidade no fortalecimento da ergonomia, que esse é o certo, entendeu? Você tem uma rede de ex-presidentes, você pode chamar desde o primeiro, o segundo, ou infelizmente um ou outro que partiu, né? Não contaríamos, mas para poder ter esse tipo de apoio. Só que a Abergo, uma associação, ela defende os seus associados.
entendeu? Ela tem uma finalidade social, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos, então a gente atende, seria o trabalhador, a sociedade, e a entidade reguladora, que seria governo, ok? Muitas pessoas procuram a gente, empresas ou profissionais, olha, eu queria que você fizesse um parecer para mim, porque minha empresa fez isso, aconteceu isso, porque até nós temos assessoria jurídica, a gente tem uma demanda bem grande da nossa assessoria jurídica. Eu falei, legal, me dá teu nome completo para eu te localizar. Não, mas eu não sou associada. Né? Então, eu falei, puxa, nós não podemos fazer nada por você. Não, mas a Abergo defende a ergonomia, sim. Mas eu não posso, enquanto entidade, né? A Abergo não pode defender você, porque você não tem vínculo nenhum com a entidade. Nós não temos um cadastro, nós não sabemos quem é você, nós não sabemos a sua formação, nós não sabemos a tua atuação, e daí a gente vai fazer um parecer para você, não tem lógica, né? Isso. Então, aí, as pessoas confundem, porque nós acabamos tendo até uma função de defesa da profissão como um Conselho Federal, de defesa do salário. Tá aí, foi uma fortuna que a gente contratou consultoria aí, que fez trabalhos de levantamento dos CAGED, salários, são salários, para as pessoas terem um norte de onde seguir. Gente, aquelas referências são referências medianas, não é nada lá atrás, lá em cima, não. A gente tem que cuidar muito disso, porque as pessoas falam assim, mas o meu piso de classe é X. Mas você está falando de especialista, você não está falando do graduado. Tá? O piso de sindicato é do graduado. Né? Aí você tem um upgrade de especialidade e tem um outro upgrade, que é a responsabilidade dessa especialidade. Você assina documentos, você responde em tribunal, você pode perder o teu diploma, você pode também ser responsável pelo adoecimento das pessoas com a tua conduta, né? Você pode ser responsável pelo dano da empresa, não só do trabalhador, com a tua conduta. Então, existe muita responsabilidade técnica, legal e ética perante a nossa atuação. Então, ele tem que ser reconhecido. Então, a Abergo tem essa finalidade. Nós somos uma associação, defendemos a profissão como um conselho, defendemos o salário, isso aqui é uma recomendação, nós não podemos fazer isso legal. E colocamos, eu falei no início, nós não queremos uma graduação, né? Nós tivemos 2 países aí, que foi Portugal e a Dinamarca, que criaram profissão e fracassaram em eliminar a profissão, porque é multidisciplinar, são olhos diferentes. Algumas profissões, elas têm mais vantagem por ter uma relação direta com a saúde do trabalhador e com o processo da organização do trabalho, porque, gente, se vocês pensarem, 30% da atuação do ergonomista está em SST, está no SESC, os outros 70% estão no processo produtivo, seleção, descrição de função, fluxo, ver retrabalho, manutenção corretiva preventiva, né? Capacitação, projeto, né? Processo. É muita atuação da ergonomia, muitas vezes fora do processo de saúde e segurança, né? Então, é muito amplo. Por isso que a gente está colocando que a responsabilidade da Abergo, nós queremos continuar defendendo. Por isso que a gente publicou uma CBO que diz que você não precisa ser associado da Abergo para ser ergonomista. Esses dias uma colega até colocou, Lucimara, por que eu vou pagar anuidade da Abergo se vocês fazem tudo para eu usufruir e eu não preciso ser associado? Que triste você falar isso, que triste. Porque nós aqui estamos, eu e a professora Jacinta, em todos esses anos, nós nunca recebemos R$1 de remuneração. Nós fazemos isso por dedicação. Nós não somos remunerados, nem ninguém na diretoria. Nós remuneramos o pessoal da secretaria, o contador, né? O pessoal que faz a comunicação, as artes lá, etc. É para isso que as unidades servem, que o Congresso serve, né? Somos sem fins lucrativos, mas a gente investe em livro, bibliografia, né? Material, defesa, essas reuniões que a gente vai, no nosso tempo, né? No nosso tempo também é uma doação. Então, eu acho assim que ser associado, pagar uma associação com tanto benefício que você tem, vale a pena. E outra coisa, nós só somos fortes no coletivo. Sozinho a gente tem limitação, né? Eu posso ser uma profissional boa nesse pedacinho aqui, mas eu vou precisar desse como uma atuação. Mas se a gente não estiver junto, a gente não conquista nada. Então, se a gente trabalha junto, a gente ganha junto. Todo mundo é beneficiado. Eu, você, entendeu? Então, isso assim, a gente tem que valorizar. Então, por favor, valorizem a associação.
pode ver que tem gente se beneficiando além da associação com o que a associação está fazendo. Mas chega numa hora de você reclamar, nós temos dado apoio para várias pessoas. Tem empresas que falaram, gostaríamos de um parecer, mas temos urgência. Tá ok. A sua empresa é filantropia? Não, não é. Mas isso não é associado nosso. Sim, mas vocês não servem para atender a sociedade? Eu falei, não, fins lucrativos, uma empresa do CNPJ, né? Em que você está usando, era uma licitação, você está usando para um benefício comercial, e nem é sócio, como é que você pode pedir um parecer para a gente, né? Então, assim, mas a gente não sabia, não pode fazer esse favor para a gente? Falei, nós não podemos, porque se eu fizer para você, tem que fazer para o Brasil inteiro. Você já imaginou a demanda? Existe, de médias e grandes empresas hoje, 1.979.000 empresas. Você imaginou se a Bergo... Isso média e grande. A maior parte é micro e pequena empresa. Você imaginou a Bergo ter que atender tudo isso? Não dá conta. Não dá nem 1%, né? Então, a gente precisa valorizar, e essa é uma missão da Bergo. Atender o seu associado e atender o trabalhador e a trabalhadora brasileira, né? Para que eles tenham saúde e segurança e, consequentemente, as empresas tenham bom desempenho, né? Produtividade, ganha-ganha, né? E a professora Jacinta quer complementar alguma coisa? Não, eu só ia complementar a questão técnica científica da Bergo. Nós temos um arsenal de gente com muita experiência, nós temos os grupos técnicos, que eram os grupos técnicos, agora são os fantásticos, comitês, né? Os CTs, Então, isso é de extrema importância, porque todo e qualquer assunto relacionado à ergonomia, ele é debatido em fóruns, ele é endossado, então é um grupo de ergonomistas que se auxilia, que se ajuda e que promove uma série de ações, promove webinars, tira dúvidas. Então, esse endosso que a Bergo dá, tanto para a ciência quanto para a atuação no mercado, quer dizer, as duas questões estão totalmente integradas, são indissociáveis. Para você fazer uma boa atuação no mercado, você precisa do endosso técnico-científico, né? Então, a Bergo tem essa força, esse poder, digamos assim, de colocar em discussão temas extremamente sensíveis, com muita propriedade, e sabendo do que se trata e de que modo abordar isso de forma que não se tenha tantas dúvidas, porque as pessoas, principalmente porque a Lucimara havia comentado, nós somos de diversas áreas, né, de diversas áreas do saber. Quando essa força se une, quando esses diversos saberes estão unidos, né, que coisa tão boa, que endosso isso nos dá enquanto pessoas que vão atuar no mercado com muito mais sabedoria, com muito mais tranquilidade, né? Com esse endosso e a representação da Bergo. Maravilha, maravilha. Como associado, eu fico muito tranquilo de falar as vantagens que eu vejo como associado, né? Primeiro que essas vantagens são muito pessoais, então o que eu acho, de repente, não é o que você vai achar, o ponto forte meu de ser associado, então, mas assim... eu tenho colegas associados que tiveram um respaldo jurídico da Bergo muito forte na hora do aperto e indispensável. Sem não é qualquer advogado que você acha em qualquer lugar, em qualquer capital, que vai trabalhar com ergonomia, não. Ele vai gastar pelo menos 30 dias para estudar o que é ergonomia. Ele vai botar no Google. Então, você tem um apoio jurídico da Bergo é muito importante. Os CTs, que são os espaços de discussões técnicas, e aí eu não vou saber citar, mas certamente são 8, 9, 10, 11, 12 temas variados. Fique à vontade, professor. 11. Fique à vontade, professora, se você depois quiser citar quais são. Mas a discussão, eu até vi a Lília falando, vi alguns colegas aqui nos comentários, o nível de discussão é uma discussão muito rica, porque você tem aquela pessoa que trabalha lá naquela multinacional, que é um parâmetro nosso de maturidade ergonômica, que a gente vai... E a gente tem a pessoa da universidade que tem o respaldo científico muito aprimorado, a gente tem o consultor num espaço de discussão muito rico, né? E os webinários também que acontecem com muita frequência, pelo menos, acho que dois no mês, eu assisto, pelo menos. Então, a gente tem os webinários que também não são abertos a quem não é associado de início, então, é uma vantagem de ser associado, né? E
eu vou falar para o final, mas o Congresso. O Congresso é uma injeção de energia da profissão, porque você volta com sangue nos olhos, assim, achando que vai mudar o mundo. Você entra em dezembro, normalmente achando que você vai mudar o mundo com o que você viu. Muda um pouquinho. Muda o seu mundo, muda a sua realidade. Segue uma dica, tá, gente? Para quem é consultor, converse com o seu cliente. Fala, você pode pagar minha passagem? Você pode pagar o meu hotel? E aí se comprometa a trazer algo para a empresa dele. Uhum. Todos os meus clientes contribuem para a minha ida normalmente ao congresso. Então, essa é uma dica muito boa. Então, as vantagens ficou claro. E a desvantagem a principal que você citou, é falta de apoio. E, de fato, não faz sentido, né, a Abergo gastar energia para proteger um associado, uma empresa que não tem relação com ela. Não faz muito sentido. Eu queria uma dúvida. Associado é a mesma coisa que certificado? Me formei hoje. Antes de você responder, Jacinta, que eu acho que é com você, eu só queria colocar isso para você. Não é que não faz sentido ajudar, é ilegal ajudar. Por quê? Porque não existe vínculo jurídico. Quando você faz uma associação, você faz um cadastro, você paga uma anuidade, então você criou o vínculo, né, que está ali redigido na tua inscrição, você recebe uma declaração de associado, uma carteirinha de associado, tá? Quando não tem o vínculo, como é que você pode defender o problema de uma empresa que você não tem vínculo nenhum, entendeu? É ilegal. Agora, você fala assim, mas tem uma associação sem fins lucrativos. Como nós estamos fazendo esses acordos de parceria, a gente vai lá, faz um acordo, mas a gente vai fazer um projetinho, um termo de compromisso, vai assinar aquele termo de compromisso, a gente pode interagir, pode trocar. Você transforma isso como um trabalho social. Mas com fins lucrativos, não é que eu posso fazer isso. Não dá, né? Não tem lógica isso, porque eu não tenho como fazer um contrato com essa empresa para dar um parecer para ela, se nós não temos um contrato nenhum com ela. Até a validade jurídica é pouca. Não tem estabilidade. Se ela perder, de repente, o processo, ela vai acionar. A culpa é da Abergo, que mandou um parecer, e é capaz de acionar a gente. Por quê? Porque nós não temos nenhum vínculo com ela, e ela deu um parecer que fez a gente receber prejuízo. Opa, peraí, né? Entendeu? Então, desculpe, Jacinta, é com você. Não. Professora Jacinta, eu imagino que você tenha entendido a minha pergunta, mas é isso. Me formei agora como tecnólogo em segurança, um engenheiro de segurança, um fisioterapeuta. Para eu me associar, certificar, porque eu ouço muito daqui. Não, eu não me associo porque eu não vou fazer a prova. Então, eu quero que você especifique essas diferenças. Assim, se associar é ser beneficiado por todo esse arsenal de questões que a Lucimara já colocou e que eu coloquei, né? Que é todo esse amparo, toda essa questão de onde vou buscar apoio, né? E certificação é diferente, né? Porque a certificação é um outro processo que, para o associado, ele é extremamente importante, porque você já tem formação em ergonomia, você fez uma pós-graduação certificada em ergonomia, né? E aí, essa pós-graduação, que é acreditada e certificada, ela te dá o direito de fazer a prova do Energo. Ou seja, o primeiro passo para a certificação é a prova do Energo, que acontece normalmente nos congressos. Então, a gente vai explicar um pouco melhor que isso está sendo ampliado nesse momento. E aí você faz a prova do Energo e você passa, então, se passar, você passa a ser um ergonomista certificado. Isso tem um outro endosso no mercado, né? Você tem, quase que uma carteirinha de apresentação. Estou aqui, eu sou certificado e eu tenho qualidades, uma qualificação ímpar, porque... E, sabe, não tem como não falar de certificação e de cursos certificados, sem falar daquele cursinho do Zé da Esquina, que é todo em EAD, que você paga alguns tostões por mês, e você se entende como ergonomista, né? E isso é complicado, isso é muito sério, né? Então, eu vejo, assim, a cada ano que passa, a Lucimara acabou de dizer que eu sou bem velhinha dentro da associação, né? Só dentro da associação, tá, pessoal? Nada mais. Aí, mas, o que acontece? A gente cansa de ver, e cada vez mais isso está acontecendo. Eu quero um ergonomista certificado na minha empresa.
ou aqui no Rio Grande do Sul, que eu sou daqui da região da Grande Porto Alegre, de Novo Hamburgo, com muita frequência se pede, nós queremos uma avaliação ergonômica de um profissional que tenha o endosso da associação. Nós queremos saber um profissional qualificado, né? Então, isso é muito bacana, porque a gente sabe que o profissional certificado, ele tem uma outra carteirinha, é um outro nível de apresentação no mercado de trabalho, né? E eu tenho certeza que aos poucos, porque às vezes as pessoas também, né, Lucimara, como associados, eles se queixam assim, puxa, qualquer um é ergonomista. Então, depende muito, qual é a tua formação, o que tu fizeste, onde que tu te formasse, que curso é este, qual é a qualidade do teu curso, será que o cursinho de 3 semanas ali, ele te deu uma ideia da economia, mas ele nunca vai substituir uma pós-graduação ou muito menos uma pós-graduação que também que é acreditada, que é certificada, né? Então, essas são as diferenças, e cada vez mais isso aparece no mercado, quando pedem um ergonomista certificado, né? Eu acho, só para complementar essa questão, quando a Abergo criou o sistema de certificação foi em 2003. Isso. Ela pegou o modelo da IEA. Então, como nós fizemos? De 2003 a 2013, por 10 anos, a Abergo colocou qualquer especialização em ergonomia pode fazer a prova, né? Então, você tem 10 anos. Também, se você tiver mestrado, doutorado, né, da área, você também pode fazer a prova, ok? A partir de 2014, então, deu 10 anos para as instituições se prepararem, só aquela concurso acreditado. Por quê? Porque daí você segue um critério de carga horária mínima, de conteúdos mínimos, tem que provar que os professores têm a parte técnica de pesquisa, a parte prática, você tem que provar a parte de práticas de ergonomia, né? A gente, depois, principalmente da Covid, se aceita o ensino híbrido, mas nada substitui o presencial com o trabalhador, né, gente? Porque onde não existe trabalhador, não existe ergonomia. É como você fazer a IA com tudo com robô. Acabou a ergonomia. Se o robô não substituir, para que a ergonomia? Entendeu? Então, essa questão, quem fez uma especialização até 2013 pode fazer a prova, não precisa ser de instituições acreditadas, né? Mas a partir disso, as instituições está lá no site, né? Ah, mas eu estou fazendo e no meu lugar não tem, etc. Mas estou fazendo uma pós em ergonomia. Que bom, tomara que seja uma pós de qualidade, né? Então, vai atender o Ministério do Trabalho, tá? Mas vem se associar à Abergo para usufruir de todo esse benefício, né? Para você poder fazer a parte do coletivo e poder usufruir também não só dos descontos, das integrações, dos cursos, etc., que a gente falou tudo aqui, mas também para você fazer parte de uma entidade que te defende, que tem a obrigação de defender, né? Então, ela faz pesquisa, é importante, né? E ela também, principalmente, atendeu os seus associados, né? É em função dos associados que ela existe. Se você não existe associado, nós não existimos. Sim, sim. Professora, excelente. Eu estou vendo o pessoal levantar a mão. Pode colocar aí que eu vou abrir a fila para as perguntas no final. E a gente anote aí as perguntas que a gente vai falar. Então, para eu me associar, professora, eu tenho que ir lá no site, por exemplo, associar-me, tem lá, de repente, uma ficha para eu me preencher. Adesão. E aí eu pago a anuidade, que, né, por falar nisso, o valor é um valor muito respeitoso, não tem nada de excesso nisso. E aí, a partir daí, eu estou associado. Para eu me certificar, eu tenho lá alguns requisitos, e um desses é ir atrás de uma pós-graduação que seja também certificada. E aonde que eu consigo essa lista? Porque a gente recebe muito disso aqui. Onde que eu vou fazer a pós-graduação? A gente, vocês sabem, a gente dá curso, mas os nossos cursos, eles não são cursos com potencial, e eu sempre deixo muito claro, para certificação. Não tem nada a ver com isso. São cursos de extensão. Nada substitui a pós-graduação, e aí eu vou além. Como vocês falaram, nada substitui a pós-graduação certificada. Porque a gente ouve muito isso, da minha área na fisioterapia, é muito comum isso, tá, professor Jacinta? Aí eu fiz uma pós em fisioterapia do trabalho e ergonomia, e agora eu sempre falo assim, olha, você procurou saber se é uma pós válida para você fazer a prova da Abergo? Porque senão você vai perder, entre aspas, seu tempo.
e seu dinheiro. Você poderia estar fazendo uma pós que tem um requisito, não vou falar mínimo, é um requisito adequado de uma pós-graduação para você poder fazer essa prova. Onde que eu consigo essa lista de pós-graduações? As certificadas? Exato. Sim, isso está lá no site da Abergo. Ótimo. Está lá no site. A gente está tentando sempre deixar bem atualizado, porque eventualmente também desatualiza a certificação e o curso passa a não ser... ele foi certificado, mas ele está atrasado. Então, isso também está na lista. Desculpe, Jacinta. Quando você entra no item certificação lá no site, ele abre certificação de pessoas, de cursos, de graduandos. Nós criamos aí um critério, né? Que estamos começando pela engenharia, depois vamos para a área da saúde, mas lá na certificação de cursos, você clica nele, né? E ele vai abrir a relação de todos os cursos acreditados. Tem alguns que estão vencidos, então a gente está pedindo para atualizar, né? E eu acho importante colocar para vocês quem está solicitando para certificar, além daqueles que estão lá naquela relação, está solicitando a recertificação agora a Federal do Rio de Janeiro, né? A Unicamp, né? A Federal do Maranhão já está com as turmas, já entrou com o processo todo. A Federal da Bahia, também, a Universidade Federal da Bahia também está lançando o curso já está vendo a parte de certificação. Então, a gente tem, assim, várias entidades. A especialização em ergonomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também entrou em contato, né? E querem, né, buscar essa qualificação como diferencial e tudo. Então, eu acho bacana, porque você vê essa parte dessas expansões, né? E daí lá tem as relações, tem da USP, tem a Federal do Minas Gerais, tem a Faculdade Inspirar em 4 unidades, tem o SENAC, né, de São Paulo, Tabaquara, Senai de Goiânia, de Londrina, né, Estadual de Londrina, e, enfim, o que mais que eu deixei de falar, Jacinta? Nós vamos... Goiânia, de Goiás. Goiânia. Faculdade Senai de Goiás. Isso aí, né, Maicon? Eu vou pedir a Clara para jogar a relação depois lá, o link dentro do grupo da live. Ótimo, isso, excelente. Então, assim, o fato de eu ter uma pós em fisioterapia e trabalho em engenharia de segurança não necessariamente me predispõe a poder fazer o exame, a prova, né? Esse é um problema, Germano, que aconteceu, por exemplo, no começo, que tinha uma especialização de fisioterapia do trabalho e ergonomia. É isso. Por que não pode? Porque quando você lança uma fisioterapia do trabalho e ergonomia, você restringe só a fisioterapeuta que pode fazer o curso. Se eu estou fazendo para fisioterapeuta do trabalho, eu vou ensinar ele a fazer avaliação cinética funcional, atribuições exclusivas do fisioterapeuta. E a ergonomia é multidisciplinar. Tudo que se aprende, qualquer profissão pode exercer. A engenharia, por exemplo, de segurança e ergonomia também não pode. Porque para fazer engenharia de segurança, eu tenho que ter CREA. Não é verdade? Então, e ergonomia, né? Então, não dá. Higiene ocupacional e ergonomia. Se você é higienista ocupacional, tem as questões da BHO. Então, o problema é esse. Não é que tem gestão de ergonomia. Tudo bem, pode, né? Mas quando você coloca uma profissão que tem um conselho federal, que tem restrições e só recebe aquele profissional daquela área, você engessa para a multidisciplinaridade, que é a ergonomia. Né? E, Lucimara, a exigência é tão grande para certificar um curso que se você foca num tipo de especialização, você não vai ter condições dentro daquele curso de aprofundar as questões ergonômicas conforme as 3 grandes áreas da ergonomia, que é a organização do trabalho, que é o cognitivo, que é o físico. Então, é bastante exigente, nossos critérios em termos de acreditação de curso, são muito exigentes. Diga-se no Brasil que agora é cognitivo e psicossocial. Psicossocial, isso, obrigada, Lúcia, isso aí. Então, é muito, muito importante, assim, os critérios, eu imagino que façam ideia, mas os critérios são de muita exigência. Em primeiro lugar, o curso tem que ter, no mínimo, ter tido 2 edições, porque a exigência de publicação do aluno junto à Abergo, tem toda a vida associativa, tem uma série de outras questões, os professores precisam ser muito qualificados, principalmente na área
da ergonomia, né? Especificamente na área da ergonomia, tem as áreas correlatas também, mas quanto mais doutores tiver, melhor esse curso vai estar qualificado, uma série de questões. Nós temos, quando a gente faz uma avaliação de um curso, você pediu para a Lucimar, eu preciso de uns 2 meses para me concentrar só nisso, como ela bem disse no início, ninguém de nós é remunerado. Nós passamos muitas horas da nossa semana trabalhando com isso. Quando a gente certifica um curso, acredita, na verdade, um curso, a gente precisa fazer uma imersão nesse curso, a gente faz uma visita, a gente vai ao local, a gente verifica as condições físicas, a acessibilidade, se tem piso tátil, nós vamos no detalhe das questões físicas. Faz a entrevista para os alunos, para as turmas, né? Isso, Lúcia, faz entrevista com os alunos, verifica o que esse egresso pensa desse curso, como ele está colocado no mercado. A gente faz entrevista com os professores, com os gestores, é muito criterioso. Depois tem cálculos, literalmente cálculos, que nós fizemos, e todo o nosso processo de acreditação, ele está em conformidade com a IEA. E isso é muito importante. Hoje, alguém comentou da live aí, da entrevista que eu dei para a proteção. O Maicon. Então, ali a gente fala um pouco sobre isso, né? E o quanto é importante todas essas exigências, e nós somos, no mundo, Brasil e Inglaterra, os únicos que certificam, quer dizer, acreditam, eu sempre confundo acreditação com certificação, mas que acreditam cursos no mundo. E nós estamos em total consonância com a IEA, porque daí o Alexandre da Proteção me provocou, e ele disse, tem uma moça que é a... como é o nome dela, Maicon? Ela é uma moça que é certificada pela Bergo, que foi para a Arábia, se não me engano. Carolina Varela. Isso, Lucimara, Carolina Varela. E aí o Alexandre disse que a Carolina chegou lá, foi aonde, que país, Lucimara? Arábia Saudita. Arábia Saudita. E ele disse que ela simplesmente foi empregada, imediatamente foi procurada para fazer ergonomia dentro de uma empresa multinacional. E ela não precisou... Vocês sabem que é tão difícil isso, médicos, engenheiros, fisioterapeutas vão para fora do país e precisam passar por todo um processo, e geralmente fazem faxina, vamos ser bem honestos, né? Vão fazer faxina, vão fazer outro tipo de trabalho, e aí um ergonomista sair do Brasil, porque foi certificado por um sistema que é internacional, isso é bárbaro, né? É reconhecido em 56 países. Nosso certificado é reconhecido em 56 países, então você pode ir para lá trabalhar como especialista, né? E aí, Lucimara, para sermos acreditados, digamos, né, sermos confiáveis para a IEA, nós temos que andar de acordo com as diretrizes dele, com as premissas deles. E a gente anda muito, muito bem, tanto que a nossa prova hoje tem 5 horas de duração, né? Então, cada vez mais nós também estamos sendo mais exigentes, mas tendo em vista essa grande repercussão, inclusive internacional, que se tem, que coisa tão boa, né? Muito, muito, muito. Eu também tenho um colega que foi para Nova Zelândia e está trabalhando lá como ergonomista. São 9 países no mundo que têm um endosso da IAA, que é reconhecido nesses 56. O Brasil é um dos 9, né? Que é Estados Unidos, Nova Zelândia, os países da Europa, né? Quem mais? A outra, eu não esqueci. A África do Sul também é reconhecida. Não lembro. Isso dá uma segurança, um outro patamar também profissional. E aí... É porque as multinacionais sabem disso. E elas estando no Brasil, eu tenho uma amiga minha, ergonomista, que a empresa lançou no mercado uma vaga, né, diferenciada, mas, na verdade, fez o convite direto para ela. Por quê? Porque é certificada, tem o reconhecimento, né, etc. E não chamou o mercado, chamou a pessoa, entendeu? Porque as empresas privadas podem escolher quem elas quiserem, né? Elas podem fazer entrevistas e tudo, mas elas podem selecionar. E selecionou por causa disso, por causa da certificação, né? Então, acho que é um diferencial competitivo. Não é obrigatório,
mas é o diferencial. Por que as empresas buscam uma certificação, gente? Nós estamos aqui acostumados a ajudar as empresas na certificação. Porque é legal que organiza o trabalho? Não, é para vender o seu produto, para exportar o seu produto. É comercial o objetivo. Ela tem benefícios de melhorar o trabalho, uma série de coisas, mas ela busca para poder exportar, né? Sem dúvida. E eu queria evoluir esse assunto que a gente está falando da certificação. Então, eu entendi. Eu tenho que fazer uma pós-graduação que está dentro lá a relação que a gente vai depois jogar na lista. Mas tá bom, fiz a minha pós-graduação. O próximo passo é o quê? Quando que eu faço a prova? Essa prova, ela é escrita? É uma prova... Como é que é isso? Tá, agora é comigo. É assim, ó, é uma prova que tem duas partes, né? A primeira parte, ela é objetiva, de marcar, literalmente, né? Certo, errado, múltipla escolha, e ela dura em torno de 2 horas e pouco, né? E aí depois tem um intervalinho, e aí vem a prova subjetiva, qualitativa. E aí nessa prova, então, são apresentados cases de diversa ordem, né? Onde a pessoa precisa solucionar uma abordagem, né? Um problema, e fazer uma abordagem ergonômica. E essa segunda parte da prova, geralmente, ela é mais complexa que a primeira, porque nós inquirimos esse estudante, essa pessoa que está se candidatando, a, de fato, incursionar pela organização do trabalho, né? E isto, por vezes, se um curso for muito mecanicista ou muito focado em questões assim mais, sei lá, ou um foco mais biomecânico, ou um foco que tende mais a um aspecto ou outro, a pessoa, quando vai fazer uma análise ergonômica mais global, por vezes ela tem mais dificuldade, né? Então, embora seja subjetiva, ela é extremamente criteriosa. Nós somos aproximadamente entre 4 e 5 pessoas que lemos as mesmas provas, todos nós lemos, todos nós interferimos, e aí nós fizemos uma média, e aí sim, e ainda assim, se houver discrepâncias muito grandes, a gente chama mais uma pessoa que vai ser o avaliador ad hoc, que vai então balizar isso, né? Nossas provas são muito sérias, gente, muito... Eu não sei quem já fez aqui, mas o pessoal reclama que é muito difícil. Mas é importante que se tenha essa exigência, esse nível de exigência, né? Mas não é impossível, porque a maioria passa, né? Difícil, Se você fez um bom curso, a maioria passa. Só para complementar, quando você coloca, termina a pós-graduação, é importante para você se inscrever no Energo, você estar com a segunda anuidade da Abergo paga. Por quê? Porque significa que você está no segundo ano associativo. Você tem que ter vida associativa para poder fazer a prova. Então, se você termina esse ano a sua especialização e você não é sócio, vai fazer associação, você não pode fazer a prova esse ano, você tem que fazer o ano que vem. Entendeu? Então, não é que você tem que pagar 2 anos, é a partir do segundo ano. Então, eu entrei esse ano, eu paguei minha anuidade em novembro do ano que vem, do ano passado. Esse ano, né, eu concluí a minha pós, daí eu estou no segundo ano associativo, eu posso fazer a prova. Entendeu? Importante de se associar já. Independente de quando você vai planejar fazer a prova, né? E depois, uma das perguntas, das dúvidas das pessoas é se você tem um mestrado ou tem um doutorado na área, você pode se certificar como um professor, um pesquisador, né? Isso é bem importante, né? Isso. Se você é pesquisador, se você é professor, pode pesquisar. Agora, se você quer entrar na prática, você pode fazer a prova se o teu mestrado, teu doutorado, teu pós-doutorado tem a ergonomia dentro do contexto da sua defesa. Lucimara, eu quero só dentro dessa mesma linha que você está trazendo, se o Germano me permite, quando a Lucimara falava da vida associativa, a importância dela para fazer a prova, mas essa importância também existe para a recertificação, porque você tem vários níveis de certificação. Então, nós, na verdade, fizemos o contrário, nível 3 é o primeiro, é do Energo. O nível 2, você já precisa comprovar vida associativa, publicações, você precisa comprovar a atuação no mercado e você também precisa comprovar que você esteve lá no Congresso da Abergo. Porque dificilmente você vai conseguir se recertificar se você não tem vida associativa.
Isso é muito importante, né? E não é uma questão de, simplesmente vamos atrelar a isso. Não, se você é um ergonomista, você não está dentro da associação, você não vive junto com a associação, você possivelmente estagnou, né? Então, é nessa linha que é o raciocínio. Então, é importante isso, ter essa vida associativa para diversas questões, para o crescimento, por exemplo, em termos de certificação, para a evolução em termos de certificação, isso está totalmente conectado a essa vida associativa. Excelente, porque é isso, é um benefício do associado, é isso. Se ele tem essa vida associativa, significa que ele está na área atuando constante, né? Excelente. As provas, elas são presenciais, elas acontecem aonde? Sim. Existem provas EAD, essas provas, como é que funciona isso? A Jacita vai fazer spoiler. Meu Deus do céu, estou muito contente com as tuas perguntas. É que, na verdade, assim, ó, é um crescimento que a gente teve nos últimos anos, assim como vocês comentaram que a Bergo cresceu muito nos últimos anos, também o CISEB cresceu muito, a gente evoluiu muito, cada vez mais nós estamos modificando, ajustando normas, porque a vida mudou, então a tecnologia veio a mudar a nossa vida. Aí quando você perguntou, Germano, se tem prova em EAD, não tem. A gente entende como muito criterioso isso, e até porque para você ter total segurança de que não há um vazamento, para você ter total tranquilidade, né? Você precisaria ter um custo altíssimo com isso, e ainda assim eu creio que não seja tão seguro. Então, a prova, ela realmente é feita com muito carinho, com muito cuidado por vários profissionais, e a gente, então, entende que é melhor presencial. Essa pessoa tem que ter vida associativa de qualquer forma, por que não ir no congresso fazer a prova? Isso é o mais indicado, né? E ainda, a prova, Germano, ela, então, tem a duração de 5 horas, tem um intervalo no meio desses dois contextos, um mais focado nas respostas mais objetivas e outro mais qualitativo. E aí, nós levamos no máximo, um mês, mas a gente sempre procura fazer a devolutiva antes do Natal, para dar de presente de Natal para o associado, quando ele conseguiu a certificação. Se não conseguiu, aí sinto muito, né? Natal não vai ser tão bom. Mas temos essa questão muito forte, né? E até por causa desses critérios, de passar por várias pessoas, por várias mãos, por vários olhares, né? O objetivo é muito fácil, né? Isso é muito rápido, muito fácil. E não me lembro, Germano, se você questionou aonde que vai ser feito, sempre aonde é a sede do Congresso da Bergo. A gente faz no primeiro dia. Então, nesse ano vai ser no dia 19. Eu já me desloco para lá no dia 18 para acompanhar a prova, né? Não lembro, você falou mais alguma questão? Acho que é isso, né? Não, é isso. Isso que eu gostaria de comentar. Para o ano que vem, a Lucimara fez uma provocação aí, a diretoria, toda a diretoria expandida, todos nós achamos ótima a ideia da provocação aí de expandir as regionais, né? Eu acho que Lúcia vai falar depois, mas agora a gente também vai ter prova do Energo nas regionais. Então, nós vamos ter possivelmente 5 momentos, né, Lucimara, em locais diferentes. Vai ser um trabalho muito grande para a gente, muito grande. Como a gente está com tempo curto, eu já vou comentar já, tá? Que nós fizemos isso na nossa Assembleia, 19 de agosto, né? E daí criamos a Regional Norte, que a princípio ela está localizada no Amazonas, né? Lá com o Jansen da Estadual da Universidade Estadual do Amazonas. A do Nordeste, ela vai funcionar na Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, a coordenadora vai ser a Laura Martins. Laura. Isso, né? Que já tem mestrado em ergonomia, então lá que vai funcionar, né, a nossa regional. Do Centro-Oeste vai ser lá em Goiânia, com a Isabelle Arão, na PUC, né? Do Sul, do Sudeste, vai ser no Rio de Janeiro, né, lá com Noronha, né, lá da Firjan, e do Sul vai ser na Faculdade Inspirar com a Cintia Zilli.
E cada ano, de fevereiro a junho, vai acontecer um evento presencial, não é híbrido, não é online, presencial em cada regional. E quando muda no ano, por exemplo, a gente estava conversando no ano de... Já tem candidato para 2026, 2025, 2026, já tem candidatos. E lugares maravilhosos, assim, muito importantes para receber. Então, competitivo. A competição já está... Já tem fila, já tem fila. Então, por exemplo, vai acontecer no Rio de Janeiro 2025, 2026, Minas Gerais, depois Espírito Santo, né? Depois São Paulo, aonde congrega 5 regiões, né? Então, é legal isso, porque o pessoal está muito animado, né? E a gente traz regionalmente, né, os profissionais, né, para poder discutir, debater, fazendo esse encontro. E daí, a partir disso, cada encontro desse presencial, então nós teremos aí as provas do Energo com um limite mínimo de inscritos, né? Que a gente tem aí também um trabalhão gigante, então tem que ter um mínimo de inscritos. Então é bacana, tem 2025 promete, 2026 mais ainda. Vocês excelente, tá? Nós temos muito trabalho pela frente. Eu queria falar sobre esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho, vocês falassem um pouquinho sobre o Congresso. Nós não temos muito tempo para a live, mas também não podemos ficar até meia-noite, né? E aí, professores, eu queria que vocês falassem do Congresso. Eu vou dar o meu depoimento sobre o Congresso depois. Eu queria que vocês convidassem as pessoas que vão assistir, estão assistindo e vão assistir depois da live, para a gente falar sobre essa visita a Goiânia, em novembro. Bom, vamos lá. Veja, gente, está muito rico de conteúdo, de profissionais, né? De momentos de integração. Mas, assim, temos a prova do Energo e temos minicursos. Então, tem vários temas, inclusive um dos minicursos vai acontecer online, que vai ser a Carol Varela, que vai dar direto da Arábia Saudita, né? Que é um curso de auditoria, né, para a gestão de ergonomia, para o PE 342, né? E já tem vários ergonomistas que já assinaram o contrato com a ABNT para serem auditores de gestão de ergonomia e já estão trabalhando muito, graças a Deus, né? Então, é uma oportunidade de trabalho, né? Não é a Bergo que vai ofertar, nós indicamos os profissionais e, claro, indicamos ergonomistas certificados, né? Com qualificação, e esses profissionais já assinaram um contrato com a BNT para fazer as auditorias da BNT, né? Então, eu acho bacana. Pela Bergo ou independente da Bergo, pode ter outros momentos que tem as auditorias que precisam, né? Nós temos várias gestões aí, a BS 8800, a 45001, a NOSA, a WCM, a FSC, né, de manejo sustentável de floresta, todos exigem gestão de ergonomia. Então, na auditoria, precisa o ergonomista, né? Então, a gente está abrindo o mercado de trabalho para os profissionais ergonomistas e eles negociam direto o contrato, a gente faz as indicações, né? Porque eles querem qualidade, né, nos seus contratos. E em relação a o segundo dia, vai acontecer o Fórum dos Comitês Técnicos. Gente, nós temos comitê técnico, um fórum recente de ergonomia e engenharia de resiliência. É maravilhosa essa área. Eu participei de um evento, uma parceria com Portugal, né, e aqui o Brasil, a Bergo, você trabalhar com a capacitação das pessoas para torná-las resilientes para o enfrentamento das adversidades, de crises, de incidentes, de acidentes, né? Então, é uma coisa maravilhosa e está incorporando ergonomia na engenharia da resiliência. Nós teremos aí o comitê técnico discutindo, o coordenador é o Rodrigo Arcuri, da Federal Fluminense, e o da Federal do Rio Grande do Sul, o vice é o Saurim, é o Tarcísio Saurim, que é o coordenador da IA, né, de engenharia de resiliência. E tem trabalhos maravilhosos da ergonomia associado, ele fala santa ergonomia, porque ele já ganhou tanto prêmio. Gente, quando vocês são bons, nós indicamos. Só esse ano nós indicamos 12 prêmios. Prêmios de R$40 mil, de $8 mil, né? Então, são prêmios, assim, não é só premiação de título, mas também de verbas, de dinheiro, né? Então, a gente brinca que são pessoal das universidades, pessoal da prática, então a gente faz as indicações com os dossiês, com as evidências, né? Então, a Bergo indicava 1 ou 2, a gente começou 3 ou 4, agora nós estamos 12, 14 por ano, que a gente indica de vários níveis de premiação, tem vários prêmios da IA, muito bacana, fellow da IA, né, os profissionais, tem pesquisador, tem doutorando, mestrando, enfim.
e professores, né? E daí por diante. O que é importante dentro desses grupos, eu fiz tudo isso para colocar para vocês, da engenharia de resiliência, mas nós temos a ergonomia ambiente construído, da macroergonomia, ergonomia forense, de práticas, né? Nós temos a psicodinâmica do trabalho, da saúde mental e risco psicossocial do trabalho, nós temos ensino e formação, que vai ter uma coisa maravilhosa, vai ser um lançamento, já estou fazendo spoiler aqui para vocês, lançamento no Congresso, que o Comitê de Ensino, né, junto com a Abergo, né, daí a gente fez esse fechamento, criou um modelo de conteúdo básico para ensino, como eles estão focados na engenharia de produção, para engenharia de produção. Então, para mandar para todas as graduações, e com a gente está pedindo o apoio da ABEP, a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, e depois, na frente, nós queremos fazer isso para os outros cursos, entendeu? Para a área da saúde, porque para a engenharia tem uma... Fantástico isso. Para a área da saúde, para que todas as graduações tenham esses conteúdos básicos de ergonomia, para as pessoas saírem melhor preparadas, para escolher a profissão de ergonomia melhor, né? Para poder preparar. Então, nós estamos mexendo na graduação, para preparar melhor todas as áreas. A gente está começando pela área de exatas e de saúde, né, que é onde a gente começou com a pesquisa, e porque não tem mão suficiente para fazer todas ao mesmo tempo, né? Mas todos esses grupos que vão estar discutindo esse fórum, nós temos procurador, Ministério Público do Trabalho, nós temos auditor do trabalho, nós temos desembargador do Tribunal de Trabalho, né, do Programa do Trabalho Seguro. Então, os comitês, esses fóruns dos comitês técnicos estão levando gente de grande experiência. Depois nós teremos a abertura, o coordenador nacional, que é um auditor que está no Ministério da Saúde, fazendo uma palestra magna. Ele é o coordenador nacional da saúde do trabalhador no Ministério da Saúde. Não é só no Ministério do Trabalho, então vamos falar com o trabalhador como um todo, como autônomo, nós, profissionais liberais, como é que está essa regra, né? Essas questões de assistência, de apoio ao trabalhador, né? Os programas de governo e como é que a gente precisa interagir com os órgãos governamentais nesses programas de assistência ao trabalhador formal e não formal, né? Então, a gente tem essa abertura, temos várias mesas redondas, nós vamos ter uma mesa falando sobre esse assunto aqui, quem é o ergonomista? Quem é que vai estar lá? A coordenadora nacional do Ministério Público do Trabalho, né? A CODEMAT, falando quem é o ergonomista para o Ministério Público do país, tá? Auditor do Trabalho, coordenador nacional aí dos programas da ergonomia, né? Nós vamos ter também desembargador do trabalho falando como representante do Programa do Trabalho Seguro, que nós fizemos um acordo de cooperação, mostrando a importância do ergonomista dentro dos tribunais, das perícias, e a ação prevencionista para evitar os trabalhos dos juízes. Então, ou seja, vamos diminuir o nosso trabalho aqui, vamos fazer prevenção, segurança, saúde, né, desempenho. Então, assim, a gente está alinhando toda essa rede de apoio para fazer esse trabalho junto. Não só nós como associados, mas as entidades representativas da defesa, da saúde, da segurança e do bom desempenho. Ok? Então, é isso que a gente está fazendo. E o Congresso promete isso, além de uma festa com um coquetel, para a gente brincar, rir, dançar um pouco, né? Que ninguém é de ferro, né? Então, tem bastante... Faz parte. Claro, né? A gente, nem só de trabalho, né? Estudo a gente vive, né? Tem que ter descontração. Germano, eu não sei se a gente vai... Eu vi algumas perguntas aqui no chat. Vamos fazer. Vamos bom. fazer. Nós temos muitas perguntas, a Clara olhou aqui, algumas já foram respondidas pela fala, tá? E algumas eu vou colocar para vocês. Eu queria só uma última pergunta aqui que a gente fez. O que está por vir? O que está por vir a partir de hoje, né? De outubro de 2024, dentro da ergonomia ou dentro da associação? Eu imagino que sejam muitas coisas, mas falem para a gente o que vocês julgam ser mais importantes, mais relevantes, que ainda nós vamos topar com isso daqui para frente. Você quer falar, Cinta? Eu falo. Não, eu só espero que cada vez mais, com todo esse endosso da Abergo, a seriedade da ergonomia brasileira seja cada vez mais forte, a gente seja cada vez mais potente, e que é bem isso que eu acabei de falar, que a ergonomia aquela ergonomia voodoo, que faz de conta que resolve os problemas, que aos poucos vai ficando no passado.
ela vai ficando lá atrás e que a gente possa, de fato, ter uma ergonomia melhor, porque todos vão ser beneficiados com isso, né? A saúde é beneficiada, o SUS é beneficiado porque vai ter menos gente doente, nós vamos ter uma outra realidade na medida em que a ergonomia séria, de fato, amparada pela Abergo, ela começa a ter cada vez mais espaço. É isso. Bom, então vamos lá, 2025, 2026, spoiler do que vai acontecer, na verdade não é spoiler, vocês vão ter que ajudar a gente para conquistar tudo isso. Nós estamos, vocês já perceberam que nós estamos fazendo vários acordos de cooperação com entidades co-irmãs, já perceberam isso. Por que a Abergo tomou essa decisão? Até criamos um cargo de coordenação de relação institucional, né, para a gente poder, né, Eduardo Marcato, esse coordenador, que vai fazer essas mediações com as instituições. Porque a gente via assim, médico do trabalho num canto, engenheiro de segurança no outro, técnico lá no outro canto, enfermeiro do trabalho aqui, ergonomista ali, meio que ergonomista, que eu não sei se é ergonomista, se não é, né? Que a profissão é analista de não sei o quê, né? Ou tinha o nome da profissão, mas fazia 40 horas, quando não pode fazer 40 horas, e daí por diante. Então, assim, muito perdido. E o que o pessoal fala assim, puxa, muito confuso. Eu falei, mas somos nós que temos a missão de dar ordem, de dar organização, através da educação. Para mim, a palavra mágica na vida é o processo de educação, sabe? Ensinar a fazer o certo baseado na legislação, baseado na ética, baseado no técnico, né? E o caminho do meio, ganha-ganha, dos dois lados, né? Trabalhador, empresa, ciência e prática, né? Tem que ganhar dos dois lados. Então, nesse contexto, a gente começou a fazer essa aproximação e foi tão bacana, porque as entidades estavam ávidas para se aproximar da Abergo, porque a Abergo ganhou essa credibilidade, mas não tinha essa aproximação mais formalizada. Com essa formalização, nós temos projetos, então a gente faz um projeto, começo, meio e fim, dá o nome, quem participa e tal. E alguns dos projetos desses já estão em andamento. Hoje à tarde já tivemos reunião, que foi o último acordo que nós fizemos, que foi com a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. E o interessante é que eles nos procuraram, né? Porque ouviram falar bem do que estava acontecendo, né? Aí com a BHO temos trabalho juntos, com a Nest, com a Brafite, né? Com as universidades, as empresas. Essa parte prática, a gente... BNT. Da BNT, etc., né, contratos. Mas o que nós fizemos? Vamos falar aí dessa grande luta, que eu espero, seria muito maravilhoso se fosse 2025, mas eu acho que pode ser até 2026, que é a Abergo, ela está encabeçando, a gente já anunciou isso em evento em maio, em agosto, e estamos declarando isso no nosso congresso. Nós já fizemos todo um levantamento de nós conseguimos alterar o artigo 198 da CLT. Os 60 quilos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Isso é uma questão de honra para a gente, sabe? Então, a gente já está se mobilizando, conversando com o Ministério do Trabalho, buscando a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, né? Buscando e anunciando e pedindo a parceria dessas entidades co-irmãs, que nós temos a parceria, todas estão de acordo. Então, nós vamos entrar no coletivo, né? Então, o engenheiro de segurança, o ergonomista, o médico do trabalho, o fisioterapeuta do trabalho, o higienista ocupacional, as empresas, né? De entidades, então, tudo isso, porque o problema é 1943, né? Isso veio o projeto de lei, aí veio, mobilizou, estava quase saindo, aí engavetaram, né? Então, agora nós pegamos o nosso assessor jurídico, ele fez todo o levantamento de onde está, na mão de quem, como que está, já fizemos todo esse levantamento, e estamos marcando reuniões agora, para a gente poder fazer... Nós vamos usar um cardioversor daquele bem potente, vamos ressuscitar esse projeto de lei, sabe? Para a gente conseguir, porque barra muito no jurídico, a gente sabe que é impossível carregar 60 quilos, mas quando você barra, coitado do juiz, fica preso da legislação, entendeu? Para argumentar, fica aquela coisa que engessa muito. E com a inteligência artificial e com a automação, que tem um lado bom, tem um lado ruim disso, que a gente precisa cuidar muito, né? Mas tem um lado bom, que seriam as questões da ergonomia de produto. Então, o CT de produto tem uma missão, né?
de começar a mostrar que pode uma talha diferente, um dispositivo com braço mecânico para reduzir os pesos, existem, você não tem como eliminar os pesos, mas a forma de manuseio desse peso, o trabalhador vai ter que ter um acessório para fazer isso, né? Um dispositivo. Então, essa é a nossa grande luta, que eu conclamo para que todos vocês venham, e daí nós vamos fazer abaixo-assinado, daí vocês vão pegar a assinatura de vocês, das empresas, do vizinho, do irmão, da irmã, né? Todo adulto, nós vamos fazer abaixo-assinado para levar esse coletivo dos trabalhadores, né, para essa alteração, não só as entidades, como a população, para que a gente faça isso acontecer. Então, a gente vai fazer esse grande desafio dessa nossa gestão. Paralelo a isso, a gente tem feito os acordos de cooperação com as instituições de ensino. Começamos uma experiência maravilhosa, eu sou daqui de Curitiba, na PUC do Paraná, já fizemos mais dezenas de pesquisas maravilhosas, do qual a PUC dá a bolsa de estudo para os alunos, né, através do CNPq, da PUC mesmo, nós temos uma fundação Araucária aqui também, que é uma entidade de pesquisa. Então, os alunos recebem, lá na graduação, bolsas de estudos para fazerem a pesquisa, e a Bergo é a pesquisadora. A gente diz para ele, isso alimenta as informações do que ele precisa pesquisar. Então, aí nós vamos ter o quê? A parte científica daquilo que a gente quer provar, sabe? De vários dados que a gente precisa reunir esses indicadores. Aí conseguimos a sequência com a Federal de Santa Catarina, não só a graduação, como mestrado e doutorado, pós-graduação, mestrado e doutorado, para a gente ter, né, os alunos, seja de graduação, especialização, ou mestrado, doutorado, fazendo pesquisas, né, para fins de que a Bergo, nós, dando uma decisão coletiva com os comitês técnicos, vamos decidir qual assunto que é importante pesquisar. Então, por exemplo, quais são os casos que mais são afastados? Não sei se vocês viram que foi apresentado no Congresso do ano passado pelo Mauro Miller, em que de 7 mil e tantas pesquisas de acidentes do trabalho, que o auditor foi lá e fiscalizou, excluindo de trajeto, 66% dos motivos do acidente era de ergonomia. Causas ergonômicas. Então, o ergonomista precisa entrar mais na segurança, junto com a segurança, para separar se não é ergonômico também, né? O acidente precisa ser tratado, mas o que desencadeou o acidente? Foi um problema ergonômico, então precisamos resolver ergonomicamente essa questão. Então, aí a PUC aqui venceu o contrato, que nós fizemos em 2021, 2 e 3, esse ano. Ela gostou tanto do resultado que ela fez por mais 5 anos e agora está incluindo mestrado e doutorado. Ela falou, não queremos só graduação, queremos mestrado e doutorado. Aí, estendendo, estamos fechando o contrato com a Universidade Federal de Pernambuco, com o mestrado em ergonomia, né? Aproximando tudo isso. Então, a gente está buscando as instituições de pesquisa para poder desenvolver mais pesquisa em ergonomia. Hoje nós temos 216 núcleos de pesquisa de ergonomia na CAPES. Nós precisamos participar mais disso, dessa parte da ciência, que prova, né, as necessidades, ou mostra as evidências cientificamente falando, né, para que nós, da prática, eu falo que eu sou da prática porque eu sou uma consultora, eu nasci dentro de fábrica, né, de empresa, então a gente possa usufruir desses resultados na nossa prática do cotidiano, né? Então, um não vive sem o outro, né? O ergonomista da prática precisa da ciência para praticar, e o da ciência precisa da gente para botar em prática o que eles descobriram, né? O que eles desenvolveram. Então, a gente está ampliando esses contratos com as universidades, né? E eu diria assim, esses dois aspectos de prática e pesquisa, né, para que a gente possa cada vez mais estar fortalecendo. Estamos aí com a aproximação do Ministério Público do Trabalho, auxiliando em algumas demandas, né, e também procurando conversar bastante com o Ministério do Trabalho, participando de comissões aí de grupos da BNT. São muitas frentes que a gente tem participado, mas todas elas a gente precisa trazer o coletivo, porque daí a gente consegue uma resposta, né, forte, né? Excelente, excelente. Tem muito por vir ainda, vocês vão ter muito trabalho até 2026, sinceramente. Por isso que nós iniciamos uma consultoria esse ano, vence agora em dezembro, nós estamos com um plano de ação de 2024, 2033, 50 anos da Bergo. Então, a gente espera que as outras gestões que vierem depois da gente, que deem continuidade nisso. A gente vai deixar bem escrito, bem receita de bolo, protocolo, fluxo, cronograma, né?
E vamos tentar deixar um pouco de dinheiro também para pagar as contas. Isso é importante. Excelente, professor, excelente. Eu queria abrir para as perguntas. Eu separei algumas aqui. A Jaxa Duarte está com a mão levantada. Jaxa, você quer perguntar? Eu posso ler as perguntas que foram enviadas aqui. Obrigada, Germano. No caso, a minha dúvida é qual? Eu fiquei com receio de fazer a associação, porque lá no site, quando eu coloquei, ficou duas datas, a data como se fosse de hoje e uma data embaixo como se fosse 31/3/2024. Hoje, no momento, eu tenho uma assessoria e quem é minha responsável técnica é a minha sócia. Ela é enfermeira e está finalizando a pós em ergonomia. Aí o motivo de participar da live foi justamente para poder tirar dúvidas e assim, está sendo sensacional, porque muitas das dúvidas que tínhamos foi esclarecedora. Aí minha dúvida quanto ao que eu coloquei no chat é isso. A data lá tá certa, a anuidade pagando hoje vai até o final do ano ou seria de agora até março? Não, a anuidade você sempre paga o ano corrente, então vai até 31 de dezembro, tá? Então, tanto é que a gente fez essa campanha depois de maio, né, com 50% de desconto, e, por exemplo, a sua amiga, colega aí, que é sócia, parceira, né, enfim, de trabalho, que está fazendo a pós em ergonomia, ela pega a declaração de matrícula, ela tem mais 50% de desconto, né? Então, ela tem lá o desconto grande, que vai ser, que é 185, pela metade, que vai sair 92,50 que ela vai pagar, né? Então, se ela está fazendo a pós agora e depois ela quer fazer a prova, é legal que ela entre nesse ano, né? Depois paga o ano que vem, ela pode fazer a prova se ela estiver fazendo uma instituição acreditada, né? Mas sempre você paga, porque a gente dá um prazo de janeiro a março para pagar a anuidade do ano corrente, né? Aquilo que normalmente são as contas. Mas entendi. a anuidade é sempre do ano corrente. Quando vira o ano, você tem uma outra anuidade. É sempre uma Entendi. cada ano. Lúcia, no caso, eu posso me associar e ela também. Aí, no caso, como ela está finalizando a pós, por ser responsável técnico, ela já fica como se a explicação que você comentou, o período de 2 anos, né? Então, já vai contando, após a finalização, ela fazer a prova para poder se certificar? Sim, porque se ela começa esse ano, ela está fazendo a especialização, ela já está com um ano associativo. Se ela termina o ano que vem, vai fazer no final do ano que vem, que aliás o congresso vai ser em Fortaleza, na frente do mar, vai ser muito gostoso, né? Tem um apelo turístico, né? Só não pode tomar muito chopp, só, né, de noitinha. Então, ela pode fazer a prova ano que vem, se ela concluir, entendeu? Porque daí ela vai pagar a segunda anuidade o ano que vem. Ela tem que pagar esse ano, porque daí o ano que vem ela consegue concluir e já fazer a prova. Perfeito, muito obrigada. E vem-se embora para Pernambuco. Opa! Pernambuco vai ser o Serergo, o seminário regional, vai acontecer lá. Só vem, já estamos esperando. Tá bom. Ótimo. Vou ler mais uma pergunta aqui, então. Ó. Existe reflexo do CBO sobre a certificação? Os requisitos ficaram mais rígidos para certificar algum curso? A certificação de curso. A pessoa está perguntando se Está fechado o microfone, Jacinto. Não, né, Germano, não tem relação direta, eu entendi a pergunta. Não, nenhuma relação direta, assim, porque uma questão é a certificação e as normas de certificação que estão também lá no site, tá? E a outra questão é a CBO, que é um outro tipo de endosso, né? É que a CBO é para contrato em carteira. Se você vai ser registrado CLT, a empresa vai registrar você com o código 214950, se você for um profissional graduado com especialização em ergonomia e com prática de ergonomia de 1 a 3 anos, que está lá na CBO, né? Então, se você atinge esse critério, você pode ser contratado com o código 214950. O que é legal, principalmente o reconhecimento financeiro, né? Eu acho que isso traz um diferencial interessante. O ergonomista, cada vez mais, está sendo muito solicitado dentro das empresas e com um respeito muito grande. Eu acho isso muito bacana, né?
A gente tem sido bastante reconhecido a nossa competência, atuação e diferenciação dentro da empresa. Então, isso tem que refletir um reconhecimento financeiro. Fato, ótimo. Uma pergunta do Maicon. O Maicon Correia, nosso amigo. Estou com um limbo no CREA, Goiás, entrei com um processo para adição de mais um título de ergonomista e estou com dificuldade deles aceitarem. Dizem que a faculdade Senai precisa ser acreditada no CREA e o Senai disse que não tem obrigação perante o CREA e ele está nessa batalha. Olha, eu acho assim que o CREA tem razão, tá? Por quê, Maicon? Porque essa questão da acreditação só é da Abergo, né? Vamos pensar em profissões. Você é engenheiro de segurança? Engenheiro de segurança. Sim. Se você for como engenheiro de segurança, a resolução 437, no artigo 4º de 99, já diz que você pode fazer laudos ergonômicos. Depois tem a nova legislação em 2018 que fala que você trabalha com ergonomia. Então, a engenharia de segurança tem 2 resoluções de vocês no CONFIA que diz que você atua na ergonomia. Então, como engenheiro, tá? Porém, no caso do fisioterapeuta também, são as únicas 2 profissões, que é a 465, né, de 2016, lá do COFITO, que diz que o fisioterapeuta do trabalho atua na ergonomia. Então, são as diferenças. Você atua na ergonomia e faz mais um monte de outras coisas. O fisioterapeuta atua na ergonomia e faz mais um monte de outras coisas. Então, nesse contexto, o que está acontecendo? Eu vou falar uma coisa assim, bem importante, que nós estamos para fazer um parecer para os CREAs e para o CONFIA, que é assim, todo profissional engenheiro, quando ele vai fazer, no caso aí, o Marco, que é um engenheiro de segurança, vai fazer um parecer, vai fazer um laudo, ele registra no CREA e pega o seu ART, né? Que é uma de responsabilidade técnica, né? Isso é a obrigação dele, como engenheiro, ele é obrigado a fazer isso, tá? Sendo engenheiro, você é obrigado. Agora, ergonomia, tá? Se você não é engenheiro, você não tem que fazer ART, porque você não pode fazer ART, né? O arquiteto também pode fazer ART, né? Está dentro das regras aí, nessas parcerias que tinham no passado aí com o CREA. Mas nós nem temos a ART, não existe essa ART, porque a ART é uma lei federal da segurança, da engenharia, gente, tá? Lei, todo mundo, se é federal, todo mundo está no chapéu tem que cumprir, né? E não tem nenhuma lei federal que outra profissão possa fazer a ART que não seja engenharia e arquitetura para os projetos deles, etc., né? E, então, assim, o que está acontecendo? Está tendo uma confusão nos tribunais, dizendo assim, você não pode fazer ergonomia porque você não tem ART. Então, isso, na verdade, é cerceamento de mercado, né, gente? É uma tendência de tentar ver se a gente consegue dominar e tal, é aquela coisa tudo do carteiraço, assim, no sentido, está errado. Se o engenheiro vai fazer uma avaliação ergonômica preliminar, uma análise ergonômica, um projeto de ergonomia, ele vai fazer ART, tá? Mas se ele não é engenheiro, não é que não tem obrigação, você não pode fazer isso. Mas não se pode, se houver alguém aqui, ergonomista, tá? Associado à Abergo, vou deixar bem detalhe, e que tiver essa condição de ser fiscalizado, manda para a Abergo, tá? Porque daí nós vamos acionar o nosso advogado para fazer um parecer de esclarecimento, nada de briga, tá, gente? Nunca se busca nenhum embate sem conversar antes, entendeu? E vou dizer para você que todos esses anos a conversa tem dado certo. Eu nunca precisei ir para o embate, mas eu disse que ia para o embate se a conversa não resolvesse, né? Então, a melhor coisa é conversar, educar, esclarecer, né? Então, aí você volta. Eu tive essas situações de dizer, você tem que ter ART. Eu falei, desculpa, eu não sou engenheira. É proibido. Se eu for inventar eu posso escrever uma ART para você, mas eu cometo um crime, posso perder meu diploma. Estou aqui para ergonomia, e para ergonomista não precisa. Se ele for engenheiro, precisa, porque é regra da profissão. Então, nesse caso, eu voltando aqui, eu queria esclarecer isso, né? Que se vocês tiverem essas demandas, mandam para a gente, né? Avisem a gente, que daí a gente, inclusive, está com os pareceres mais formalizados, que a gente vai disponibilizar aí para os associados. Vocês viram que o nosso site agora tem login para associado direto. Está lindo o site. Usar esses pareceres para vocês utilizarem aí, né? Para as demandas de vocês.
Mas, no teu caso, realmente o CREA, ele não tem como fazer isso, entendeu? Porque ele não tem engenheiro ergonomista, que seria uma especialidade dessa forma, entendeu? Engenheiro ergonomista. Na verdade, tem uma também atuação em ergonomia como engenheiro de segurança. Então, eu de certa forma, né, eu compreendo bem isso, converso com o pessoal, o CREA tem sido muito parceiro em muitas situações, né? Inclusive, a gente está com alguns trabalhos, né, aí conduzindo juntos com as associações estaduais, né, de segurança do trabalho, e a gente tem um trabalho bem parceiro. Então, ele só poderia te registrar, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, por exemplo, CREFITO, tá? Que eu falei do fisioterapeuta do engenheiro. Quando ele termina a especialização de fisioterapia do trabalho, ele vai no CREFITO e ele registra a especialidade dele lá, tá? Mas se ele faz de ergonomia, o CREFITO não aceita. Tanto é que é uma crítica do CREFITO, eu sou fisioterapeuta ergonomista. Não existe, você é o fisioterapeuta do trabalho e ergonomista. Entendeu? Não existe a profissão fisioterapeuta ergonomista. Entendeu? Tem que pôr um E aí. Então, você é o engenheiro de segurança do trabalho e ergonomista. É uma outra profissão. Entendeu? Por isso que eu entendo que o CREA, ele não tem como legalizar isso, até porque nós iríamos brigar bastante se ele legalizasse o engenheiro ergonomista. Porque daí vai brigar com a engenharia de segurança, vai brigar com a ABERGO, vai brigar com as outras áreas. E tem muita coisa boa para ser feita juntas e todo mundo ganhar, né? Professora, você já matou 3 perguntas aqui, só com essa fala sua. Foi ótimo. Tá bom. E essas dúvidas sobre CBO, essa dúvida sobre ART, estavam todos aqui. Eu vou abrir as últimas 2, então, para a gente finalizar, tá? Então, Patrícia, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, vou fazer uma pergunta, porque eu estou começando, na verdade, agora como consultora, né? Fui CLT por 20 anos, né? Mas não sei se a Lucimara lembra de mim. Eu fiz pós-graduação em fisioterapia do trabalho com ela lá em Curitiba, em 2006. Ai, Jesus, faz tempo, né? Muito tempo. Gente, não vamos então, falar a minha datas. dúvida é a seguinte, Sem bastante tempo. E aí, eu terminei a pós em ergonomia, em Chapecó, em 2021, tá? Aquilo que vocês falaram, né, a respeito, você e a Jacinta, a respeito de poder fazer a prova de certificação. Eu me associei à Bergo esse ano, tá? E aí um colega que já está há tempo como consultor me indicou a fazer a prova o ano que vem. É isso que a fala de vocês, né? Do ano que vem, para ter isso aí. Mas eu queria entender isso, então, essa minha pós, a primeira, que é fisioterapia do trabalho, antes de 2013, ela vale ou não? Não, porque é fisioterapia do trabalho. Ele é para fisioterapeuta, não é para ergonomista. Tem que ser. Essa de 21 que você fez foi de ergonomia. Foi. Foi pela faculdade Inspirar? Não, foi pela Fisiomar. Ah, tá. Então não. Porque daí não é acreditado. Porque pela Inspirar, eles têm um projeto de mesmos professores, mesmos projetos. Daí você tinha que fazer uma equivalência, né? Do curso, etc. Daí você poderia, mas ali da Fisiomar, ela não é acreditada pela Bergo, né? Jacinta. Ah, então é isso. Aí, o que vocês orientam agora? Eu teria que fazer outra pós? Sim, eu indicaria que você fizesse uma outra pós, que geralmente tem 1 ano de duração. E aí, com a sua experiência já adquirida, com o seu campo, né, na prática, no campo, vai ser muito tranquilo isso. Faça uma pós que seja acreditada. Ou você vai para a Federal de Pernambuco e faça mestrado em ergonomia. Você vai fazer um upgrade e é focalizado em ergonomia e depois pode fazer a prova, né, Jacinta? Só que daí tem uma questão. O seu resultado, o seu produto final do seu mestrado ou doutorado, isso já foi perguntado por outra pessoa antes no chat. Precisa ter o termo ergonomia, fatores humanos, ou no seu título, ou nas suas palavras-chave. Ou seja, precisa discorrer sobre isso. Tá, atualmente, então, qual a universidade do Pernambuco que vai fazer esse mestrado? Ela tem um ensino híbrido, parte é a distância e parte é presencial. É muito Vou bom. me formar, então. Joia. Seria para você fazer já uma coisa que vai te agregar mais ainda, né? Obrigada. Obrigado, tá, Patrícia? A última agora é a Daniele.
Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou fisioterapeuta, sou nova por aqui, tá? Então, tô adentrando nesse mundo da ergonomia agora. Na verdade, eu fui instruída, né, por uma mentoria que eu tô fazendo, porque a gente acha muitos cursos, né, que tem como oferecimento, assim, que você pode atuar dentro da ergonomia, né, pode ter todos os benefícios de que uma pós-graduação te daria, pelo fato da gente ser fisioterapeuta. Por isso que hoje eu fiz muitas perguntas sobre isso, né? Eu era do interior de Presidente Prudente, agora eu tô aqui na capital. Então, eu tô procurando, né, uma pós-graduação certificada aí que eu possa fazer. E porque assim, tem muitas empresas que acabam contratando a gente que é fisioterapeuta, pelo fato da grade a gente ter, por exemplo, fiz uma pós-graduação em fisioterapia do trabalho e ergonomia, né? Então, eles acabam contratando a gente, tanto que eu estou numa empresa muito grande agora, e eu acabei me deparando que eu preciso aprender muito mais sobre ergonomia do que eu aprendi na pós-graduação, principalmente quando é a fisioterapia do trabalho, porque a gente acaba vendo muita coisa a mais da fisioterapia do que ergonomia, né? Tanto que agora eu investi numa mentoria com uma ergonomista há anos aí para mim poder aprender um pouco mais. E aí um dos intuitos de entrar nessa live é aprender um pouco mais sobre isso, né? E saber qual faculdade certa a gente procurar, né? Porque eu queria me associar, né, a vocês para a gente poder ter um respaldo maior e tudo mais dentro da ergonomia, né? A gente sabe que a fisioterapia é um campo muito bom, mas assim, dentro da fisioterapia, quando eu encontrei a ergonomia, parei nela, né? Então, assim, a gente tem tido um reconhecimento muito, muito maior do que se eu fosse me apresentar como só uma fisioterapeuta do trabalho, né? Então, a minha dúvida também é, gente, tô falando bastante porque eu tô cheia de informações hoje, então a minha cabeça tá borbulhando aqui. Mas a minha dúvida também é que eu tenho CNPJ, né? Então eu abri empresa, tenho uma empresa registrada como fisioterapeuta do trabalho e tudo, né? Que a gente acaba prestando aí serviços de ergonomia. Dentro dessa certificação, se a gente fizer a prova, é só como pessoa física. O CNPJ ele não entra, né? É como pessoa física, CNPJ não, Daniele. É você, Daniele, com curso de especialização certificado, querendo fazer sua prova, né? Entendi. E aí, então, dentro das pessoas que tiver, por exemplo, se eu tiver uma sociedade com outras pessoas, essa pessoa também tem que fazer separadamente para que a gente possa trabalhar. Então, o nome da empresa não leva esse certificado, porque eu falo assim, dentro do conselho, né, de fisioterapia, quando a gente abre uma clínica, a gente registra e entra aquele, né, certificado da empresa. Sim, E não, não acontece isso, né? Não, essa questão é do indivíduo, do profissional, é a certificação do profissional. Mas essa questão que você está falando, o Daniela, eu acho legal, assim, você está buscando, né? A fisioterapia do trabalho traz um espaço bem bacana, mas, assim, quando você vai buscar, quando é conselho federal, então você registra a pessoa jurídica também e a pessoa física. Aqui não, o teu CNPJ é para você vender a proposta. A proposta vai dizer que quem vai se responsabilizar para assinar é um ergonomista certificado, por exemplo, para você participar da concorrência, entendeu? Então, esse é o diferencial. Só queria abrir a Aline colocou aqui que ela tem uma especialização na Gama Filho em 2011 em ergonomia. Você pode fazer a prova. Pode fazer a prova, é só marcar agora em Goiânia, dia 19. Encerra agora, dia 30, as inscrições, 31, né? Encerra, de outubro. Você pode desde que seja em ergonomia, né? Tem que cuidar para não ser. Ela falou que é pós em ergonomia, que ela falou, não é de fisioterapia, não. Né? Então, estou falando para a Lili, que eu vi que ela fez a pergunta, eu já dei dando esse retorno. E da Daniele, o certo é você fazer uma especialização. Entra lá na certificação, tem uma lista das instituições que têm acreditação, e escolhe uma delas e vai negociar. Professoras, eu queria que vocês nos passassem, não precisa ser agora, pode ser depois eu jogo no grupo, um número para tirar essas dúvidas. Olha, fiz uma pós, mano tal, é válido, não é? Na verdade... Um e-mail, né, na verdade, falei. Na verdade, Germano, eu queria pedir uma ajuda para vocês. Nós estamos atualizando o nosso site, a gente está melhorando a qualidade, etc. E nós estamos abrindo o espaço de perguntas e respostas.
Então, se vocês pudessem contribuir e mandar para a gente, tá? Eu posso até, se vocês quiserem, a gente pode centralizar isso no e-mail, né, Jacinta? Eu acho que a gente podia colocar, você pode colocar lá gestão@bergo.org.br, tá? Tá. Eu vou fazer o seguinte, você me confirme se é esse mesmo, porque às vezes você tem algum outro canal, mas se for esse eu já coloco, não tem problema não. Não, mas vamos fazer o seguinte, desculpa, porque daí vai ficar mediando. Põe o meu, tá? Tá. Lucy Baú, tudo junto, né, com Y, @bergo.org.br, tá? Que esse é o meu e-mail da Bergo. Vocês vão colocar lá, olha, Lucimara, eu tenho essa sugestão, eu tenho a minha dúvida é essa. Eu tenho uma sugestão que eu vejo que precisa esclarecer. Os juízes, as empresas, os engenheiros, os médicos, os fisioterapeutas, coloquem as perguntas, porque a gente vai fazer essa sessão de perguntas e respostas. Daí a gente vai colocar perguntas e respostas para a empresa, perguntas e respostas para órgãos legais. A gente vai separar por setor para não ficar aquela coisa de você ficar procurando, né? Então, a gente já está com esse processo em andamento, é das nossas tarefas aí do plano 2024, 2025, e a gente já coloca todas essas dúvidas ali para responder e a gente quer isso pronto antes do final do ano, tá? E daí você pode colocar o link lá, né, na tua divulgação, Germano. Ótimo, vou colocar assim. E se vocês quiserem, mandem para a gente lá, daí eu já recebo ali, já vou separando, e a gente está fazendo isso através do comitê técnico, de um dos comitês técnicos de práticas, né? Essas perguntas e respostas. Daniele, eu vou pedir, nosso prazo passou, tá? Aí eu vou pegar a sua pergunta e vou encaminhar pessoalmente para as duas, tá? Pode me chamar, eu estou no grupo também lá, você pode me chamar que eu mando para elas, não vai passar batido não, tá? Te agradeço. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa live hoje, então. Eu queria agradecer demais a professora Lucy, a professora Jacinta, por estarem aqui, dar o seu tempo. Nós tínhamos inscritos, e é habitual isso, né? Foram inscritos 98 pessoas, essas 98 pessoas vão receber essa live no e-mail, e vão ficar sabendo das informações, e eu vou passar para vocês o resultado disso. A gente sempre passa um questionário, depois um formulário, para saber algumas informações. Eu vou pedir o contato, o e-mail dessas pessoas que são e não são associadas para passar para a Bergo depois, já deixei aberto também no grupo, e queria agradecer muito vocês pela disponibilidade de tempo e, em especial, pela luta que vocês têm feito nos últimos anos, pelo menos que eu estou participando, né, de perto, da nossa associação, do cuidado, do carinho. Como vocês falaram, não é algo remunerado, é algo que está em prol de algo maior, e eu sei que vocês sabem disso, e muitas das batalhas que vocês estão lutando, vocês não vão pegar, porque vai ser coisa que vai ter efeito daqui 30, 40, 50 anos, então a importância disso, né? Claro que a gente já está tendo resultado aqui, mas, e digo mais, muitos resultados que vocês têm, que a gente tem nessas lutas, que a Bergo faz, não estou falando em nome de vocês, muitos da diretoria da Bergo não pega, por não fazerem parte de repente, daquele mercado local, mas a importância disso. Então, eu queria agradecer, em nome de todo mundo que está aqui, pelo esforço que vocês têm feito pela nossa associação. Fiquem à vontade para... Nós que agradecemos, né, Lucimara, essa oportunidade de estarmos aqui com tanta gente interessada, né? O perigo sempre está quando ninguém fala nada, quando ninguém pergunta nada, é porque não foi bom, não foi interessante. Então, a gente agradece imensamente essa oportunidade, viu, Germano? Isso aí, gente, muito obrigada pela oportunidade. A nossa Casa Bergo está aberta, né? A gente precisa cada vez mais de contribuição. E vou reforçar de novo, juntos nós somos mais fortes, né? E a ergonomia, além de ela ser um trabalho para a gente, ela também nos torna pessoas melhores, não é verdade? A gente fica muito melhor exercendo a ergonomia. Então, a gente se ajuda também, tá bom? Fiquem com Deus e até breve. Esperamos vocês no nosso congresso lá em Goiânia. Vamos convidar, então, todo mundo para ir para Goiânia. Vamos dançar. Tá? Todo mundo para Goiânia. Monte o seu congresso. O seu curso que você mais gosta, a mesa que você mais gosta, monte o seu congresso e vá para Goiânia,
você certamente vai sair com sangue nos olhos, tá? Olha, eu tenho Obrigada. Um abraço, gente. Boa noite. Muito Boa obrigado. noite. Obrigado, professoras. Boa Um noite. abraço. gente. Tchau. Tchau para todos, tudo bom? Tchau.